Oi, eu sou nutricionista aqui do Hospital São Francisco de Assis. Estou aqui para falar um pouco para vocês sobre o DPOC. A conduta que a gente segue aqui no hospital com relação ao DPOC é tentar aumentar ao máximo o aporte calórico para esse pacientinho com DPOC. Atingir mais ou menos as necessidades do paciente, porque às vezes a gente não consegue, a realidade é essa, né? Mas a conduta certa é a gente multiplicar e esse aporte calórico desse pacientinho 1,7, 1,3, dependendo do caso, dependendo do paciente, dependendo se ele estiver em crise, a gente tenta aumentar mais aí esse aporte calórico. E tem que ser também uma dieta hiperlipídica, porque os lipídios vai estar auxiliando aí melhor e não vai estar fornecendo tanto CO2 para o paciente, que vai ter que respirar mais para queimar esse carboidrato em excesso. Então tem que ser uma dieta rica em lipídios mesmo. E o lipídio também tem que ter aí o ômega 3, que vai ser muito importante na resposta imunológica do paciente. Então, os níveis que respondem aos fatores imunológicos vão estar diminuindo aí com o auxílio do ômega 3. A glutamina também, a gente teve resultados muito positivos com o uso da glutamina. A nutrição integral, que a gente oferta aí uma dietinha hiperproteica e hipercalórica para o paciente, auxiliar também com a suplementação, que às vezes a gente não consegue só com a nutrição integral tá atingindo aí as necessidades do paciente. Então a nutrição na suplementação é muito importante. Tem os suplementos que a gente utiliza muito, que é o Calogen, é um suplemento lipídico. É muito importante mesmo essa suplementação para o paciente DPOC, porque na maioria das vezes eles são desnutridos, porque aumenta muito essa necessidade mesmo do paciente com DPOC. Sou Fabrícia, fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva, mestrando em terapia intensiva também pela Sobrate, fisioterapeuta aqui do Hospital São Francisco. A DPOC é uma doença que atualmente a Organização Mundial de Saúde ela considera como uma das principais causas de morte no país e no mundo. Ela está considerada como a quarta causa de morte, né? Ela está equiparada ao HIV e ela atinge vários brasileiros. Principalmente, uma das principais causas dela é o uso do cigarro, uma vez que também ela pode ser atribuída a fatores externos, como a poluição, e também a fatores genéticos, que é a deficiência de algumas enzimas que podem determinar essas condições. Atualmente no SUS, a gente tem um custo muito alto de internações por DPOC. É uma das doenças que gera o maior custo por internação. Então são pacientes que geralmente têm sim uma associação, né? A DPOC, que a gente abrevia como DPOC, mas é conhecida como a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a combinação do enfisema pulmonar e da bronquite crônica. Esses pacientes, para ser diagnosticado como DPOC, precisa ter essas duas complicações associadas e que vai determinar num paciente que ele vai apresentar uma falta de ar, né, uma dispneia, que geralmente ela é quase que incorrigível. Eles vão precisar do suporte de oxigênio para poder corrigir, e são pacientes também que têm um aumento na produção de secreção. Eles têm uma secreção aumentada. Essa produção, principalmente devido à bronquite, leva a uma obstrução do fluxo aéreo e eles têm uma produção maior de secreção comparado com outros pacientes. A fisioterapia, ela tem ampla abordagem na DPOC. A gente vai trabalhar tanto nessa parte da hipoxemia, que é a baixa de oxigênio que esses pacientes apresentam, seja com técnicas que visam fazer a expansão pulmonar para melhorar essa troca gasosa, seja por meio da ventilação não invasiva, que a gente utiliza justamente por essa questão, tanto para melhorar, porque além desse paciente ele ter uma dificuldade na oxigenação, ele tem um aumento no CO2, que é o gás carbônico, ele tem dificuldade para liberar. Muitas vezes a gente precisa nem só preocupar com a oxigenação, que são pacientes que vai realmente ter uma saturação
de oxigênio mais baixa, mas sim com o aumento do PCO2, do gás carbônico, para que isso não se torne tóxico. Então, são pacientes que a gente vai trabalhar principalmente nesse sentido. E também nas técnicas de higiene brônquica. Promover essa liberação, tentar promover o máximo de liberação possível de secreções. Na abordagem na parte hospitalar, visa principalmente essas coisas. Então, a gente vai trabalhar também o quê? São pacientes que têm comprometimento na atividade de vida diária. Ele tem cansaço fácil ao exercício, até mesmo as suas atividades habituais. Então, esse paciente precisa ser retreinado para as suas atividades. Então, alterações também na mudança de hábito, principalmente do controle do tabagismo. A maioria desses pacientes tem histórico de tabagismo, alguns já abandonaram, não usam mais, mas alguns ainda têm essa questão de ainda ser tabagista. Então, a gente trabalha na reeducação dos hábitos desse paciente, juntamente com a parte nutricional. Então, a gente consegue minimizar as exacerbações da DPOC, porque os pacientes, quando eles estão em crise, que a gente chama exacerbação, são geralmente quando eles vêm para o hospital, principalmente muitas vezes para UTI. Em períodos que ela está controlada, eles conseguem conviver em casa. Muitos precisam do auxílio de oxigênio, algumas outras terapias, mas a maioria consegue viver bem em casa. Mas se tem alguma exacerbação dessa crise, eles precisam vir para o hospital. Além da terapia medicamentosa, a fisioterapia vai agir nessa parte, para tentar o quê? Promover uma vida melhor para esses pacientes.